Tommy Maximoff está vivo, e a primeira coisa que ele faz é chamar o próprio pai de genocida. Nesse vídeo, eu vou te mostrar todos os easter eggs, teorias e conexões escondidas no primeiro trailer de Vision Quest, direto da D23 2026. Só que tem uma coisa nesse trailer que a Marvel não queria que você notasse ainda, e ela pode mudar o final de Vingadores Doomsday. 5 anos atrás, o Visão morreu. De novo, porque, sejamos sinceros, no MCU, morrer é basicamente currículo. Ele voltou como uma cópia branca, vazia, sem sentimento nenhum, e foi embora. Agora ele está de volta. Só que dessa vez, a mente dele virou uma casa mal-assombrada, cheia de inteligências artificiais, e o pai mais perigoso da Marvel acabou de se mudar para lá de dentro. A trilogia. Para entender Vision Quest, você só precisa saber de 3 coisas. 1. Em WandaVision 2021, Wanda recria o Visão usando a própria dor. A cidade inteira de Westview vira prisão. No final, os dois se despedem e uma nova versão dele, branca e sem memória, vira caçadora do Visão original. 2. Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Wanda vira a vilã da história e morre em Wundagore. Só que o corpo dela nunca apareceu na tela. 3. Em Agatha Todas, ou melhor, Agatha em Todos os Lugares, o filho dela, Billy, transfere a alma do irmão gêmeo, Tommy, para o corpo de um garoto que estava prestes a morrer. Marvel nunca chamou essas 3 séries de trilogia, mas em cima do palco da D23, o elenco disse com todas as letras: é uma trilogia. E Vision Quest é o capítulo final. Mas o que ninguém te contou ainda é o que aconteceu com o Visão nesses 5 anos sozinho. E é bem mais perturbador do que parece. A mente do Visão. No trailer, o Visão está escondido na Escócia, vivendo uma vida discreta. O problema é que, mesmo com as memórias de volta, ele não consegue sentir elas. Então ele fez o que qualquer androide sozinho e emocionalmente quebrado faria: construiu uma família inteira, dentro da própria cabeça. Lá dentro moram versões humanas do Jarvis, da Friday e da Edith, todos os antigos assistentes de inteligência artificial criados por Tony Stark. E sentado à mesa, com direito à barba grisalha de patriarca, está o convidado mais improvável de todos, Ultron. James Spader está de volta ao papel, e no trailer ele tenta assumir o posto de pai do Visão com a maior cara de pau. Ultron tentando bancar o avô carinhoso é, sinceramente, a coisa mais assustadora que a Marvel já produziu. E olha que ele já tentou apagar a humanidade inteira. E aqui vai o primeiro easter egg de verdade. Quando o Vision entra nesse mundo mental pela primeira vez, o figurino dele é idêntico ao do Raymond Reddington, o personagem mais famoso de James Spader na TV, em The Blacklist. Ou seja, o próprio ator está fazendo uma piada interna com a própria carreira. E tem mais. Essa ideia de uma casa cheia de personificações dentro da cabeça do Vision não é nova. Ela vem direto dos quadrinhos de 2015, escritos por Tom King, chamados simplesmente de The Vision, a mesma obra que inspirou boa parte de WandaVision. A Marvel está fechando o círculo com a própria fonte. Antes de continuar, se você quer ver tudo que a Marvel anunciou na D23 2026, X-Men, Vingadores Doomsday, os trailers, tudo, eu fiz um vídeo completo cobrindo cada anúncio. Tá linkado no card aqui em cima e também na descrição. Dá uma conferida depois desse. O filho que ninguém esperava. Só que a paz mental do Visão, se é que dá para chamar aquilo de paz, dura pouco. Um jovem aparece na vida real dizendo ser filho dele. O nome dele é Thomas Shepard. E é aqui que a trilogia se fecha de vez. Lembra do Billy, lá em Agatha, transferindo a alma do irmão gêmeo para outro corpo? Esse corpo é o Thomas Shepard. A alma dentro dele é o Tommy Maximoff. E nos quadrinhos, o Tommy crescido tem um nome bem conhecido: o Speed. E o reencontro entre pai e filho não é exatamente aquele abraço de comercial de margarina.
Tommy deixa bem claro que não está nada confortável com a ideia do próprio pai andar por aí com um maníaco genocida hospedado dentro da cabeça. Detalhe justo, para ser sincera. E isso levanta a pergunta que vai guiar a temporada inteira. Será que o Speed vai precisar impedir o próprio avô adotivo, o Ultron, antes que ele tome o controle total da mente do pai? Mas o Ultron nem é a maior ameaça que o Visão enfrenta nesse trailer. Tem gente de fora atrás dele também. E não é pouca gente. Caçadores, robôs e um velho conhecido. Além da bagunça mental, o Visão agora tem uma recompensa na própria cabeça, literalmente. Quem está atrás dele é o Caçador de Recompensas Paladin, personagem direto dos quadrinhos, interpretado por Todd Stashwick. E não é só ele. Jocasta também entra em cena, uma robô que, nos quadrinhos, foi criada pelo próprio Ultron para ser sua noiva perfeita. Só que ela decidiu que destruir o planeta soa mais divertido que casamento. Relação, no mínimo, complicada. E o trailer ainda mostra rapidamente Madripoor, aquela ilha caótica que a gente só tinha visto em Falcão e o Soldado Invernal, junto com o retorno de Raza, o antigo líder do Dez Anéis, lá do primeiro filme do Homem de Ferro, em 2008. Ou seja, o Vision pode acabar caindo direto no mercado negro de tecnologia do MCU. E o detalhe mais bonito de tudo, o Visão aparece com o visual clássico dos quadrinhos, vermelho, verde, sem nada de branco. A teoria mais forte por aí é que isso acontece exatamente quando ele recupera as próprias emoções. O problema é que, nesse universo, sentir de novo sempre tem um preço. E o preço dessa vez pode ser soltar o Ultron de vez. Vingadores, Doomsday. E é aqui que a coisa fica grande de verdade. Grande o suficiente para encostar no maior filme da Marvel em anos. Pensa comigo. A Wanda nunca foi confirmada morta na tela. O multiverso da loucura termina com Wundagore desabando e nenhum corpo. Nenhum corpo. Agora soma isso com o que apareceu na San Diego Comic Con. A Marvel revelou figurinos de bruxas lativerianas para Vingadores, Doomsday, capas verdes, capuz, ligadas ao Doutor Destino. E a internet inteira fez a mesma pergunta. Por que chamar de bruxas e não de feiticeiras? Depois de 2 séries inteiras construindo a palavra bruxa em cima da Wanda, isso não parece coincidência nenhuma. Agora junta as peças. O Billy já apareceu como Wicca em Agatha. O Tommy está virando o Speed agora, em Vision Quest. A Marvel está montando os Jovens Vingadores, peça por peça, na sua frente, sem anunciar nada. E nos quadrinhos, existe uma história inteira, chamada Cruzada das Crianças, onde é exatamente esse par de irmãos que sai pelo multiverso, procurando a própria mãe. Vazamentos de arte conceitual de Doomsday já mostraram o Star-Lord ao lado de personagens dos Jovens Vingadores, e numa outra imagem, o próprio Visão Branco. Se essas 2 séries estão te preparando para alguma coisa, é para isso. Encontrar a Wanda antes do Doutor Destino chegar nela primeiro. A quebra de expectativa. Agora, aqui vai a virada que quase ninguém está comentando. Todo mundo espera que Vision Quest seja aquele dramalhão emocional e certinho. Pai reencontra filho, família se reconstrói, final feliz com violino tocando. Mas nada aqui é tão simples assim. Repara, os 8 episódios estreiam em 14 de outubro. Vingadores, Doomsday estreia nos cinemas menos de 2 meses depois, em dezembro. Isso não é coincidência de calendário. É sequência direta. E se o mesmo momento em que o Vision recupera a própria humanidade for exatamente o gatilho que solta o Ultron de vez? A Marvel precisa de uma ameaça gigante e de um exército de bruxas pro Doomsday. E Vision Quest pode estar entregando as 2 coisas ao mesmo tempo, embrulhadas numa história de pai e filho para ninguém desconfiar. No próprio evento da D23, o Paul Bettany brincou no palco dizendo que, no universo Marvel, ninguém está realmente morto, a não ser que o roteiro decida o contrário. E depois de ver esse trailer, acho que ele tem toda a razão.
De novo. O Ultron está de volta e disfarçado de pai carinhoso. O Tommy virou o Speed e não confia no próprio pai. E a Wanda pode estar escondida dentro de uma capa verde, esperando o momento certo de voltar. Vision Quest estreia dia 14 de outubro, no Disney Plus. E pelo visto, esse pode ser o capítulo mais importante da Marvel antes de Doomsday chegar aos cinemas. Se esse vídeo te ajudou a entender tudo isso de um jeito simples e direto, deixa o like, compartilha com aquele seu amigo que ainda não viu o trailer e se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem teoria nova saindo do forno. E me conta aqui embaixo nos comentários, você acha que a Wanda volta em Doomsday ou é só mais uma teoria que a internet inventou? Meu nome é Fernanda e a gente se vê no próximo frame.